Vamos compartilhar uma palavra então, irmãos? Amém? Nosso texto de hoje está em Mateus capítulo 10, 34 a 39. 34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. Amém? Senhor, nós queremos meditar nessa palavra. Pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, ajude o nosso irmão a estar tendo a revelação, a compreensão dessa verdade, e que essa verdade seja, Senhor, ó Pai, também o seu pão, a sua água, ó Deus, a direcionar a sua vida, a direcionar o seu propósito, ó Pai, em Deus, a também formar o seu caráter cristão, ó Deus, formar também, ó Deus, a sua vida, ó Deus, com base em princípios bíblicos, Pai. Por isso, abençoe teu servo, eu o abençoo agora, em nome de Jesus. Amém, amados? Nosso tema de hoje é: o Evangelho é um chamado a sermos dignos de Jesus, amém? Olha que palavra linda! Jesus falou, mas se nós não deixarmos tudo por Ele, amém? Não tomarmos a sua cruz, nós não somos dignos dele, amém? Então hoje vamos aprender como é que você e eu podemos nos tornar dignos do Senhor Jesus em nossa vida, amém? Essa é uma mensagem que Jesus preparou os discípulos, né, antes de enviar os 12. Foi uma preparação. Jesus estava preparando os 12 antes de Jesus enviar. Jesus já tinha falado enviando eles, mas Jesus falou algumas coisas, e eu quero comentar com você hoje algumas coisas que Jesus falou que são importantes, amém? Primeira coisa: não queira a paz, não, que conflita com as verdades do rei. Aí é uma coisa muito forte. Às vezes nós queremos a paz, mas às vezes essa paz não, ela conflita com as verdades do rei. Então a gente precisa tomar cuidado nessas questões, amém? Segunda coisa: busque em todo custo ser digno de Jesus. Essa é a coisa que a gente precisa perceber. O mais importante, a gente precisa buscar ser digno de Jesus em nossa vida. E a terceira coisa: tenha coragem de viver pelas verdades do Evangelho. Então Jesus falou nesse texto algumas coisas, eu quero compartilhar com você. Amém? Jesus está preparando os discípulos para enviar os 12. Amém? Para que eles pudessem pregar o Evangelho. E eles poderiam encontrar dificuldade, poderiam encontrar adversidade, eles poderiam encontrar uma resistência em alguns aspectos. E Jesus, então, identificou algumas coisas antes, de primeira mão, e preparou eles, treinou eles. Jesus escolheu os 12 e enviou os 12, mas Jesus também os equipou. Jesus mostrou como eles deveriam lidar com cada situação. E hoje eu quero falar essas três coisas, amém? Então, em primeiro lugar, toda pessoa que vem a Deus, ela vem pelos motivos errados. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer mas a espada. Olha bem, Jesus fala: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Perceba, Jesus foi enfático quando disse que não veio trazer paz, e sim a espada. Perceba, as pessoas buscam a Deus com o propósito de se verem bem, de alcançarem a cura, a libertação. Mas Jesus foi claro que suas verdades irão conflitar, irmão, com as buscas das pessoas. Eu falei agora há pouco no primeiro ponto, né, que a ideia não queira paz e conflitos com a verdade do rei. Esse é um conceito que a gente precisa ter, irmão. Jesus disse que não veio trazer paz. O que Jesus quis dizer isso não é que o propósito do reino é muito maior. Vamos trazer aqui em suma, irmão, que Jesus está preparando os discípulos. Jesus está enviando os 12 e Jesus está preparando para que eles possam captar a reação das pessoas, possam lidar com as divergências das pessoas, pudesse também lidar com as buscas das pessoas. As pessoas vêm a Deus por N motivos, mas ninguém busca a Deus pelos motivos do reino de Deus, até porque elas não conhecem a vontade do rei. Então, quando elas ouvem o Evangelho, haverá algumas verdades conflitantes. O Evangelho vai gerar conflitos na vida da pessoa. Quando Jesus fala de espada, Jesus está dizendo realmente brigas, Jesus está dizendo discordâncias,
Jesus está dizendo realmente uma dissensão, de algo que vai colocar uma pessoa contra a outra. Por quê, irmão? Porque o reino de Deus, irmão, ele tem propósito. Eu quero falar algumas coisas sobre isso hoje. Amém? Isso é uma coisa para a gente perceber. Por exemplo, Zaqueu é um bom exemplo disso. Ele buscou Jesus, ele procurava ver quem era Jesus, e não podia. Está lá em Lucas 19:3. E ele buscou Jesus, irmão, porque queria ver Jesus. Ele queria saber quem era a pessoa de Jesus a quem todo mundo estava falando. Todo mundo estava comentando Jesus. Todo mundo estava falando desse Messias, desse Cristo, né? E que porventura poderia ser o Messias. Perceba. Então, Zaqueu, ele procurou uma maneira, uma forma de ver Jesus. O fato de ser pequena estatura, ele não conseguiu encontrar. Então, o que ele fez? Ele não conseguiu ver Jesus. Então, ele percebeu que ele tinha que fazer alguma forma de encontrar, de ver Jesus. E essa forma que ele criou de ver Jesus, irmão, gerou nele algo, um encontro com Deus. Olha que interessante. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Percebam, o encontro de Zaqueu com Jesus resultou o quê? Na conversão dele. Zaqueu levou Jesus para casa, ele recebeu Jesus com alegria, desceu da árvore com alegria, recebeu Jesus com alegria, levou Jesus para casa, porque Jesus foi para repousar na sua casa, descansar na sua casa, passar a noite na sua casa. Perceba isso, irmão. E esse encontro com Jesus, irmão, resultou na conversão. Perceba, Zaqueu foi fazer o quê? Zaqueu foi buscar Jesus, irmão, porque ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu não tinha ideia, irmão, de que o seu encontro com Jesus, irmão, resultaria na sua conversão. Perceba a predisposição de Zaqueu, irmão, de dar seus bens aos pobres. Perceba agora, ele estava pronto, irmão, agora a voltar, enquanto todo mundo está difamando Jesus por causa dele, porque Jesus foi dormir na casa de um publicano. Perceba isso, não. Olha que interessante. Só que na manhã seguinte, após o encontro com Jesus, Zaqueu saiu, irmão, a retratar a sua vida, a resolver as suas pendências, resolver, irmão, a quem ele tinha roubado. Perceba. O encontro com Cristo resultou numa transformação. É o que eu falei, o Evangelho tem o seu propósito. Outro exemplo, irmão, que gerou conflito foi a cura de Naamã. É para a gente ver que tanto o Velho Testamento quanto o Novo é a mesma ideia. Então Eliseu lhe mandou uma mensageira dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne sarará, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia e ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Perceba, ele buscava apenas a cura, mas Deus buscava uma cura que conflitasse com a vida que ele vivia. Essa é a ideia. Perceba, Naamã, ele veio, né? Ele era um comandante da guarda, ele era um conselheiro do rei, era um homem importante no seu país. Mas o que ele buscava? Ele buscava a cura. O que ele buscava, irmão? Era a restauração da sua lepra. O que ele buscava, irmão? Era a restauração para uma vida normal. Perceba, Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que Jesus quer mostrar, irmão, é que haverá um conflito com o reino, com a vontade do reino. Nós temos uma busca, nós temos um desejo, nós temos um anseio. E essa busca resultou em quê, irmão? Olha lá. E disse Naamã: peço-te que teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Perceba, irmão, as verdades do encontro de Naamã, a cura de Naamã, irmão, restaurou, levou a conversão de Naamã a Deus, ao Deus de Israel. O que eu estou falando? Eu estou mostrando, irmão, que dentro do Velho Testamento Deus já tinha proposto. As verdades do reino de Deus, do propósito de Deus, irmão, sempre irá conflitir, irmão, com os nossos valores, com as nossas buscas, com os nossos anseios. Às vezes tudo que nós buscamos é apenas estar bem, estar curado. Mas o reino também tem seu propósito, o reino também tem seu objetivo. É uma coisa que a gente precisa perceber. Perceba, as verdades têm que conflitar, têm que mexer com o interior daquele que encontrou com Deus e foi tocado por Deus. Isso é uma coisa para a gente perceber. Como é que eu sou curado por Deus? Como é que eu tenho um encontro com Deus? Como é que eu sou tocado por Deus, irmão?
e não há um conflito. Jesus estava preparando os discípulos, irmão, para eles pregarem. Jesus estava enviando os 12, Jesus estava dizendo, escuta, perceba, é bom que isso aconteça. Aliás, espere por isso. As pessoas estão esperando que você leve paz a elas. Mas escuta, quando você pregar o Evangelho, o que vai trazer espada significa vai gerar conflitos. Jesus está dizendo vai gerar dissensões, vai gerar discórdia com as suas buscas, com a busca dos outros, com o anseio dos outros. Vai ter que haver um rompimento com algumas coisas. É uma coisa para a gente já perceber, irmão. Se isso não acontecer, nada que a pessoa recebeu de Deus, irmão, vale nada. Zaqueu, irmão, saiu convertido do encontro com Cristo, assim como Naamã se converteu de Israel. Perceba, irmão, o encontro com o propósito de Deus, irmão, gerou uma mudança, gerou uma transformação. Você pode ver, a princípio, Naamã não quis se submeter. Mas os seus soldados, irmão, persuadiram, falaram com ele, e essa persuasão, né, e a experiência da cura, do milagre que ele teve, irmão, fez que ele agora dissesse exatamente, vou servir só a Deus de Israel. Levou ele pedindo um punhado de terra, irmão, para levar para lá, para adorar o Deus de Israel. O Deus de Israel, eu quero adorar o Deus deste povo, eu quero servir, eu nunca mais vou prestar culto a nenhum outro Deus, nenhum sacrifício. Perceba, irmão, encontros que não resultam numa mudança, que não geram um conflito, que não gera um conflito de interesse do propósito do reino de Deus, porque você tem a sua busca, eu tenho a minha. Mas Deus também tem a dele. Segundo lugar, a mensagem do reino nos coloca em crise familiares. É outra coisa que Jesus falou. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quando decidimos seguir a Cristo, nem todos ficarão felizes. As mensagens, os ensinos, os valores do reino são diferentes da cultura familiar. Irá colocar os valores familiares em choque. Jesus disse que ele veio trazer dissensão, porque vim pôr em dissensão. Pôr em dissensão significa, o que Jesus quis dizer aqui, irmão? A dissensão significa, irmão, são os conflitos que o reino traz, porque o reino também tem um propósito. Da mesma forma que as pessoas buscam a Deus, por exemplo, a gente podia usar aqui o exemplo de Ana. Ana veio buscar o Senhor, Ana queria um filho, Ana queria resolver o problema da sua alma, porque a outra esposa, seu marido, né, Penina, ela humilhava Ana. Mas perceba, enquanto Ana, irmão, estava apenas buscando o seu anseio, apenas resolver o seu problema, Deus não atendeu. Mas no dia que ela fez um voto e disse, Senhor, eu vou te dar ele, Senhor, por todos os dias da sua vida, então, escuta, ela anuiu ao propósito de Deus. Quando nós anuímos o propósito de Deus, irmão, as coisas mudam. Perceba, às vezes, tudo que nós queremos, irmão, é apenas resolver a nossa vida. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus também tem um objetivo. Muitas pessoas, irmão, elas recebem apenas a bênção de Deus, a cura, uma libertação, um livramento, e não passa disso, suas vidas não mudam, elas voltam para as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Elas tiveram uma experiência, mas as experiências não conflitaram na sua vida, não trouxeram uma revelação maior, apenas foi uma cura, apenas foi uma libertação, mas não houve um conflito de dentro de si. Não trouxe uma dissensão, sabe, irmão, que colocasse em oposições, em xeque, ou que fizesse essa pessoa defender a verdade, agora a qual foi curada na sua vida. Jesus foi claro quanto isso. O princípio do Deus vai fazer, irmão, que nós rompamos com os valores familiares e colocar em busca, irmão, a busca por Deus como sua mais alta prioridade. Por que Jesus falou que vai trazer dissensão? Porque, irmão, vai fazer que haja um conflito. Por quê? Porque as pessoas têm um propósito. Mas o reino de Deus tem um propósito também. Então vai fazer colocar em xeque. Vai colocar muitas vezes em dificuldades. E isso é bom, não é negativo. A gente precisa aprender a lidar com isso. A quem iremos seguir? Perceba, Jesus foi claro que ele não aceita
sem ser, irmão, o primeiro lugar na nossa vida. Jesus não aceita, irmão, que nós amemos alguém mais do que a Ele, né? E que é preciso romper com todo ensino e cultura, irmão, para seguir a Ele. Tudo isso é suficiente, irmão, para gerar uma dissensão. Perceba, Jesus disse, se você amar mais alguém do que a Ele, você não é digno dEle. Por isso Jesus falou que vai trazer conflitos, vai trazer dissensões, vai trazer discórdia. Perceba, uma família onde alguém, né, que sempre colocou o outro como prioridade, como busca, o membro daquela família, irmão, ele era, né, vivia a família como sua maior prioridade. E aí do encontro com o Senhor, na sua busca, ele tem um encontro com o Senhor e os seus valores mudaram. E agora ele começa a priorizar a Deus, ele começa a priorizar os ensinos de Deus. Até então tinha recebido ensinos de uma família importante, uma casa de uma importante, tinha uma cultura familiar, tinha um conceito familiar muito bem definido, mas esse filho se converte, ou esse marido se converte, ou esse pai se converte. Perceba, irmão, e agora, irmão, ele começa a falar com isso, e isso gera um conflito. E agora, irmão, ele vai começar a buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele começa agora a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Imagine um pai, irmão, que vive a sua vida nos seus filhos. E aí ele tem um sonho para o seu filho. E um dia seu filho, irmão, se converte. E agora seu filho, irmão, começa agora a buscar as coisas de Deus. Começa a valorizar o sonho de Deus na sua vida, mais os sonhos mais do seu pai. Jesus falou, a quem iremos seguir? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Significa o pai contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, né? E quem é que está no meio aqui da nora e da sogra? É o genro. Perceba, é alguém que está ali no meio da coisa, é alguém que está assumindo um posicionamento. A conversão de alguém não, sempre vai gerar, e é isso que Jesus está treinando os seus discípulos. Vocês vão estar lá e você vai acontecer isso. Jesus estava dizendo para eles, espere exatamente isso. Porque a gente chega num lugar, irmão, e a gente fala do evangelho, irmão, e as pessoas ficam esperando a paz. Mas para que haja a paz, é preciso que haja conflito. Por que haja conflito, irmão? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo para si mesmas, estão vivendo seus valores, estão vivendo seus sonhos, não estão vivendo para Deus. Às vezes os seus valores diferem de Deus, a sua busca difere de Deus. Um bom exemplo disso é Tiago e João, lá em Lucas 5, irmão, versículo 9 em diante. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu. E disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você imagina, irmão, Tiago e João, né? Estavam lá ajudando seu pai. Imagina Pedro, né, que estava lá pescando, né, irmão, porque era um homem casado. Perceba, já é bom que a gente diga isso. E a partir daquele dia ele deixa a rede e vai seguir Jesus. Imagina o Tiago e João ajudando lá seu pai, sócios, companheiros. Imagina, irmão, levantam agora, deixa aquela rede cheia de peixe e vão agora seguir Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Ali havia uma família de pescadores, havia ali uma sociedade, ali havia uma empresa, ali havia um negócio, ali havia uma coisa, de um envolvimento maior. Mas a partir do momento que Jesus os chamou, perceba, eles saíram. Eu vou dizer para você, todo mundo ficaram felizes, todo mundo ficaram contentes. No outro dia, você imagina, quem é que vai ajudar agora Zebedeu? Porque agora Tiago e João não estão mais lá. Perceba, irmão. É uma coisa para a gente aprender. A Bíblia está ali, as palavras de Deus estão ali. E a gente precisa perceber essas coisas. É triste, irmão, quando a admiração não resulta em deixar tudo por Cristo. É triste, irmão, quando a admiração do que Deus faz em nossa vida, irmão, não nos resulta em seguir a Jesus. Essa é uma coisa para a gente perceber. É essa a ideia de que Jesus está dizendo para os discípulos. E que é preciso percebermos essas coisas. Se essas coisas não acontecerem em nossa vida, irmão, nada do que Deus fez terá valor.
Nenhuma pesca é tão importante, irmão, porque ela vai ficar no passado. Não importa quanta cura aconteça, ela vai ficar no passado. Não importa quão grande seja uma libertação, ela vai ficar no passado. O que vai ficar no nosso presente, irmão, é o quanto aquilo mudou a nossa vida, o quanto aquilo serviu de um marco em nossa vida para o antes e depois, é o quanto aquilo gerou uma transformação na nossa vida, e agora o nosso relacionamento, irmão, agora estão passando pelo crivo da palavra, está passando pelo crivo da vontade de Deus, está agora, irmão, nós estamos julgando essas coisas. Até então nós seguimos uma linha, seguimos um sonho, seguimos um objetivo, mas agora, irmão, nós estamos julgando, nós estamos analisando. Mas por que estamos analisando? Porque houve um momento, e aquele momento gerou um impacto, gerou um conflito, e fez agora, criou em nós uma nova disposição, um novo querer, um novo alinhamento. É uma coisa para a gente percebermos. A mensagem do reino, irmão, tem seu próprio interesse, tem seu próprio objetivo, e vai diferir em muito da vida e propósito que vivemos. A palavra vai colocar as pessoas em conflito, vai gerar dissensões, briga e discórdia. Perceba, a mensagem do reino, ela tem seu objetivo. E o objetivo irá colocar pais e filhos em situações opostas, como vai colocar sogra e nora em situações de conflitantes, porque os objetivos são outros. Ainda, aquele que não se converteu, ele não consegue entender os valores, ele não consegue entender a renúncia, ele não consegue entender, irmão, a busca daquela pessoa, o interesse, porque é uma ruptura, é uma parada brusca. A pessoa está seguindo um caminho. Imagine, irmão, num dia que Naamã voltou para casa. Porque Naamã não voltou da casa lá de Israel apenas com a cura. Quando Naamã saiu de casa, não, ele tinha uma postura. Quando Naamã voltou para casa, Naamã não apenas trouxe na bagagem a cura da sua lepra, que estava visível a todo mundo. Havia agora dois jumentos carregando uma terra. Mas isso não era tudo. O que tinha mais não é que o coração de Naamã não era mais o mesmo. O marido daquela mulher não era mais o mesmo. O conselheiro do rei não era mais o mesmo. Ele era um homem diferente, irmão. Seus valores mudaram, seus conceitos mudaram. Perceba, irmão, ele não é mais o mesmo, não. Ele não é mais aquele idólatra, não é aquele cara que se postava para o ídolo, para a imagem, porque agora, irmão, havia um encontro. Nós sempre falamos para os irmãos, irmão, não tente tirar do coração das pessoas o que ainda não. Aliás, não adianta tirar as coisas da vida de uma pessoa se você não tirar as coisas do coração dela. No dia que as coisas saem do coração, as pessoas tiram com facilidade. Nós sempre ensinamos os irmãos, não pregue contra nenhuma religião, não pregue contra nenhuma coisa. Não pregue. Porque no dia que a pessoa entregar a sua vida e vai ao encontro com o Senhor, ela mesma vai fazer isso. E é muito simples, irmão. Pessoas que aceitam Jesus, irmão, e não tiram essas coisas da sua vida, irmão, é porque elas não mudaram de vida. Pessoas que continuam com os mesmos valores depois de ter encontrado com Cristo. Ninguém pregou para Naamã, ninguém falou para Naamã que os ídolos estavam errados, ninguém disse para Naamã que as imagens que ele foi passado de pai para filho, que as religiões que o seu povo da Síria seguia, que o seu rei seguia era errado. Ninguém disse para ele. Mas no dia que ele foi curado, seu coração mudou. E no dia que seu coração mudou, ele mesmo chegou para o profeta e disse: escuta, este servo aqui nunca mais. Ninguém pregou para ele, irmão. Tem coisa que não é uma questão de pregar, tem coisa que não é uma questão de ensinar. É uma questão do coração. Porque quando você é tocado pelo Senhor, irmão, as coisas vão mudar na sua vida. Essa é a grande graça do Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho, irmão. Evangelho, irmão, que às vezes você precisa doutrinar as pessoas. Você precisa, irmão, ensinar e ficar batendo na tecla dia e noite, irmão. E a pessoa continua a errar, continua a fazer a coisa errada. Isso é religião, irmão. Isso é religião que faz isso. O Evangelho é um apelo à conversão.
O Evangelho é um apelo, irmão, àquele que nasceu de novo. As verdades do Evangelho, os ensinos do Evangelho, a doutrina do Evangelho, irmão, é um apelo a quem já se converteu. Porque quem não se converteu não vai conseguir fazer essas coisas, irmão. Elas não vão entender, elas não vão encontrar uma razão de fazer. Uma pessoa que adora a imagem, irmão, ela vai continuar adorando. No dia que ela se converte, irmão, ela vai fazer isso. Não é o pastor que fez uma lavagem na cabeça dela. Não foi um doutrinamento, irmão. Não é nada disso, não. É o encontro com Jesus. Essa é uma experiência pessoal, é uma experiência intransferível. Isso é uma experiência que mudou o interior da pessoa. Não precisa que ninguém fale mais, não precisa que ninguém diga. Tem coisa que não é uma questão de dizer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinar todas as coisas, e é verdade. Tem coisa, irmão, que não é uma questão de homem ensinar, não é uma questão de alguém falar. É uma questão de nascimento, é uma questão de conversão, é uma experiência real do seu interior. E o seu interior mudou, e aquilo não bate mais, acabou. Não fuja desses conflitos que o Evangelho gerar. Isso aqui é importante. Tem muitas pessoas que é um conselho agora. Tem muitas pessoas que o Evangelho traz conflito, a pessoa fica relutante porque ela tinha uma vida, agora o Evangelho trouxe conflitos. Imagina a Naamã voltando para casa agora, irmão, e o conceito era outro. Aí como chegou em casa e começou a dizer para a mulher dele, agora não posso mais adorar, nós temos que arrancar essas coisas de casa. Naamã não tinha como fazer mudar o coração do rei, mas na sua casa ele podia mudar. Perceba isso, mano. E outra coisa, mano, às vezes nós não queremos brigar, o Evangelho vai trazer dissensões. Jesus disse que não vai trazer paz, não vai trazer espada. Você vai buscar a cura, mas Jesus vai trazer um conflito na sua vida. E Jesus disse que, escuta, deixe esses conflitos. Não abra mão deles, não, valorize eles. Porque o seu respeito virá dele. Se você tiver uma experiência com Deus, e você barganhar a sua paz, você barganhar a paz, buscar a paz apenas e não querer colocar os princípios de Deus na sua vida, mas escuta, você não vai ter respeito. Não vai ter respeito. É essa discórdia que vai gerar lá no futuro a paz. No momento pode ser dissensão, mas lá na frente vai gerar paz. Lá na frente vai gerar respeito. Aquelas pessoas que conflitam com você hoje, amanhã vão ter paz com você e vai ver que você estava certo e vai dizer, olha, foi bom que você fez isso, foi bom que você foi firme, obrigado, porque naquela época eu me opus a você e não sabia, mas agora eu entendo, eu sei que agora o que você falou era verdade, porque isso mudou a minha vida. Mas se você escuta, mano, isso aqui é uma frase para a gente até perceber. Eu coloquei aqui, porque o seu respeito virá de defender o Evangelho. Se você for ganhar, você perderá o respeito. E se houver uma chance de salvar a sua casa, ela se perderá. Por isso que você deve defender o Evangelho. Quando eu digo defender o Evangelho, não é defender porque você quer ser o brigão, não. É porque o Evangelho trouxe isso. Não é você que está gerando, é o Evangelho que está gerando. Jesus diz, eu vim trazer. Quem está trazendo a dissensão é Jesus, não é você. Perceba a diferença, é muito grande, é Jesus trazendo, é o ensino de Jesus trazendo, é os valores de Jesus trazendo. Nós estamos falando de ser briguento, não, estamos dizendo o Evangelho trazer. O Evangelho, irmão, não vem para trazer paz. O Evangelho, irmão, é o Evangelho da paz com Deus. Perceba isso. Ou seja, Deus vai te ensinar a ter paz com as pessoas, sendo servo do Evangelho. Porque não basta ter paz quando se não está em paz com o seu Criador. Então não adianta, irmão. Tem muita gente que está vivendo em paz com o outro, mas está faltando paz com o seu Criador. Essa é a grande questão. Por que está em paz com o seu não está em paz com o seu Criador? Porque não aceitou Jesus, porque ainda não se rendeu a Jesus, ainda vive uma vida pecaminosa, vive uma vida voltada para si mesmo, vive uma vida voltada para os seus valores. Essa vida é uma vida de conflito, irmão. Então não diga que você tem um relacionamento com Deus, irmão, quando você está vivendo uma vida para si mesmo. Isso é uma boa para a gente perceber. Terceira coisa que Jesus falou, irmão, Jesus espera que vivamos uma vida digna dele. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, olha aí. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Perceba, Jesus foi enfático com um propósito. Que todo o seu propósito é fazer com que vivamos uma vida que sejamos digna de Jesus. Escuta, o que nós estamos discutindo aqui? Jesus estava ensinando seus discípulos que eles iam pregar o Evangelho. Jesus estava preparando eles para lidar com as oposições e como é que as pessoas iam receber. E Jesus disse, escuta, faça que as pessoas percebam, irmão, que elas precisam ser dignas de Jesus. Elas precisam entender esse propósito. Você acha que a vida que você leva é digna de Jesus? É uma pergunta a se fazer. Você acha que a sua vida que você está levando é uma vida digna de Jesus? Uau. Agora eu vou te falar. A vida cuja vida é digna de Jesus é vista na vida que toma o sentido de Cristo como seu novo modo de viver. Essa é a vida que é digna de Jesus. Jesus disse, se alguém amar alguém mais do que a ele, não é digno. Esse é o novo ensino. Até então você vivia para alguém. Alguém estava ali naquele lugar. Você vivia para agradar alguém. O filho vive para honrar, para agradar seu pai. Jesus falou isso quando o filho, deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou te servir. Jesus disse, os mortos, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Era uma cultura familiar. O filho assumia a responsabilidade de viver para enterrar seu pai. Depois que seu pai morrer, então ele agora estava pronto para fazer as outras coisas. Jesus diz, não, isso é coisa de homem. Deixa os mortos, significa, deixa aquela pessoa que está morta, que não tem propósito ainda. Está vivendo para si, isso é vida de gente que está morto. Está morto para Deus. Quem nasceu de novo tem que entender o quê? Seu propósito agora é prioridade agradar a Deus. Percebeu o que você está dizendo? Isso é sério, irmão. A renúncia é nada. Pois a renúncia é apenas deixar de viver e fazer as coisas para você. É deixar de viver para se agradar, para agora agradar Jesus. Olha bem isso aí. O que prova que estamos vivendo uma vida digna de Cristo é do quanto estamos aprendendo e vivendo, do quanto estamos colocando em prática, do quanto estamos defendendo estas verdades com unhas e dentes em nossa vida. Você vê? O que você está dizer, irmão? Que aquele mesmo afinco que a gente tinha anteriormente, agora nós temos o mesmo afinco pelas coisas de Deus, porque agora temos um novo propósito. Perceba, quando Naamã voltou lá, e chegou para Jesus, para o profeta, ele disse, escuta, eu peço, me dê uma carrada aí de terra, porque a partir de hoje eu vou adorar o Deus de Israel, nunca mais vou me prostrar em nenhuma imagem. Ele defendeu. Zaqueu, quando Jesus estava na casa dele, ele saiu apenas para ver Jesus. Agora Jesus na sua casa, entremente, significa entre uma situação e outra. Zaqueu se levantou e disse, Senhor! Já não é mais aquele homem que ele queria ver, agora é Senhor, se eu tenho roubado alguém, estou pronto a devolver. Estou pronto agora da metade dos meus bens. Perceba, Senhor, agora eu sou servo. Significa eu sou servo do Senhor, eu sou servo da sua vontade, eu sou servo do seu ensino, eu sou aprendiz do seu ensino, eu sou agora um proclamador dos seus ensinos, eu sou um propagador dos seus ensinos. É isso que o Evangelho faz, irmão, é isso que é tornar digno do Senhor. O resto é besteira, amado. Tem muita gente, irmão, vivendo, irmão, para si mesmas. Enganadas. Meu irmão, o que manda aqui é você viver digna de Jesus. Jesus deixou claro, se você não fizer isso, você não é digna dele. Acabou. Ou a gente defende, ou nós vamos ver uma vida, irmão, que vai deixar claro para todo mundo, irmão, que a pessoa mais importante da nossa vida é nós mesmos. Não houve mudança, não houve alteração. Tivemos uma cura sim, mas não mudou. Tivemos uma experiência, teve, mas não mudou. Continuamos sendo o mesmo ser humano de antes. Naamã, quando voltou para cá, não era o mesmo. Zaqueu, depois que encontrou com Jesus, não era o mesmo. Aquele homem que voltou para a coletoria do outro dia, não era mais o mesmo. Aquele homem que voltou para a sua casa aquele outro dia, não era mais o mesmo. Aquele homem que encontrou com as pessoas daquela região, não era mais o mesmo. O trato mudou, mas por que mudou, mano? Porque mudou o interior. Agora Zaqueu queria ser digno de Cristo.
Zaqueu agora está vivendo para ser digno do Senhor. Agora nada é mais importante, não era mais o dinheiro. Zaqueu vivia preocupado com a sua altura, ficava preocupado com o dinheiro, ficava preocupado em ser um maioral. Agora Zaqueu não está preocupado com isso, porque o maioral agora é Cristo. O seu valor, o seu maior bem agora é Cristo. Agora o problema de Zaqueu agora não é o problema de altura mais. O problema de Zaqueu agora, irmão, é realmente se humilhar mesmo. Agora é se tornar pequeno mesmo. Porque quando você se torna pequeno, você se torna digno de Cristo. Quando você se torna humilde, perceba os valores mudados. Perceba, Zaqueu está tão preocupado com a sua estatura, irmão, que agora, irmão, o que é grande na sua vida é Cristo. Não era mais ele. Mudou. Cadê aquele homem que estava com um conflito de tamanho, de altura? Agora não tem nenhum preocupado com isso. O que está preocupado é que Cristo seja maior na vida dele. O que importa é isso. O que importa é que agora eu quero ser digno dele, eu quero ser achado digno dele. Oh Deus, isso é evangelho, amado. Que coisa linda de Deus. A prova que nos tornamos dignos de Jesus está nas verdades que nos faz seguir a Ele. Seguir a Jesus significa o quanto estamos nos tornando parecidos com Cristo. Cada verdade que vivemos significa que ela está a nos moldar. Ela está a formar o nosso novo caráter e nos tornando, irmão, parecidos com Cristo. Ou seja, estamos vivendo Cristo em nosso dia a dia. Isto é evangelho. O evangelho, irmão, ele está a me moldar. Perceba Zaqueu agora, irmão, tem um caráter formado de Cristo. Um ladrão, um trapaceiro. Um cara voltado para a ideia do maioral, a ideia voltada para ser grande. Agora o caráter dele mudou. Está pronto a dar para os bens dos pobres. Está pronto a perdoar, está pronto a ser pequeno. Está pronto a ser humilde. O caráter mudou, mano. Naamã voltou para casa. Naamã voltou para casa. Com caráter mudado. Agora ele está se parecendo com quem, irmão? Ele era um sírio, mas era um cara que tinha agora o Deus de Israel. Só o que tinha de sírio agora era de nascimento. O seu espírito, o seu homem interior era de Deus. Sua devoção era de Deus, seu caráter era de Deus. Agora ele queria se parecer com Deus de Israel. Ele queria dar culto ao Deus. Tem gente, irmão, que tem a cura, mas não tem o milagre, não tem a transformação. É o que eu disse, irmão, se você não tornar uma pessoa digna de Cristo, tudo que você teve é nada. Tudo que você teve é nada. Não importa quão grande foi a cura, não importa quanto milagre você teve, não vale nada disso. Lembra, as pessoas buscam uma coisa, mas Deus também tem interesse. Jesus disse, as pessoas buscam paz, mas eu vim trazer espada. Significa Deus trazer conflito. O conflito vai gerar mudança, o conflito vai gerar a pessoa ser digna de mim. É o conflito, é a distensão, é a briga. É fácil saber se estamos parecendo com Cristo, pois estamos fazendo o que Cristo faria se Ele estivesse em nosso lugar naquela situação. É muito fácil sabermos se nós estamos tornando digno de Cristo. Se estamos se tornando digno de Cristo, não significa que eu estou fazendo o que Jesus faria naquela situação. Oh, que forte, hein, irmão? Isso é para quebrar. Percebeu? Todo discípulo é chamado a concentrar a sua vida em se tornar digno de Jesus em sua vida. Perceba, isso é cristianismo. Todo discípulo é chamado a concentrar. Toda experiência com Cristo, irmão, deve fazer que a gente foquemos em Cristo, que olhemos para Cristo, que fazemos, irmão, tenhamos o olhar só para Cristo, que admiramos só Cristo, que queremos, irmão, prestar tudo só a Cristo. Isso é encontro. Se não resultou nisso, não, o que nós tivemos é nada. É nada. Quando a pescaria aconteceu, a admiração se apoderou deles. E então veio o chamado. E eles deixaram tudo. Uau! Perceba, esta instrução foi dada como preparação dos 12 que iam pregar o Evangelho. O Evangelho é um chamado a se tornar digno de Jesus. É para isso, meu, que é preciso amar Jesus acima de todas as coisas. É preciso renunciar tudo e tomar a cruz, meu, e se tornar digno de Jesus. Perceba, esse é o chamado de Deus. É para que nós amemos Jesus sobre todas as coisas. É que nós tomemos a cruz do Senhor, deixemos tudo por Jesus. Por quê, irmão? Porque agora, o que mais importa agora é ser digno dele. Se tem alguém que eu não quero desapontar, é ele.
Por que a gente resolve as pendências, não? E por que as pendências se tornam pequenas? Como Zaqueu. Zaqueu tinha problema de estatura, mas ela se tornou, depois do encontro com Cristo, ela virou nada. Cadê o problema da alma de Zaqueu? Cadê o problema de Zaqueu se tornar maioral? Cadê o Zaqueu, o irmão que roubava? Se tornou nada. Porque agora nada disso mais importa. O que mais importa agora é se agradar. Roubar não faz bem, então acabou. Roubar, né? Não vai me tornar digno de Jesus, então. Se não vai, acabou. Não roubo mais. Seria o cara mais leal, seria o cara mais fiel. Imagina, Naamã voltou para casa e não era mais o mesmo. Agora era um cara que queria ser digno de Deus de Israel, do Deus que havia o curado. Escuta, ele só queria a cura. Ele só queria a sua saúde. Mas e quando ele voltou para casa, ele levou mais do que a cura. Ele levou mais do que uma terra. Ele levou um coração mudado, uma vida mudada. Ele levou agora uma vida que queria ser digna de Deus, digna do Salvador. Uau! O Evangelho é um chamado a perder a vida por Jesus e pelos seus ensinos. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Essa é a grande questão, irmão. Primeira coisa, quem achar a sua vida? Quem achar? A busca está nisso, não. Enquanto nós não encontrarmos com Jesus, nós ainda vamos continuar. Escuta, se nós fomos curados por Jesus, fomos libertos por Jesus, tivemos qualquer experiência com Jesus, e nós não acharmos a vida, significa encontrarmos o propósito de viver. Se nós não encontrarmos, qual é o propósito em tudo aqui, irmão? Ser digno de Jesus. Se eu não ver que Jesus é digno de uma vida que eu viva para Ele, então nada do que eu encontrei. Eu posso ter encontrado a cura, mas não encontrei a vida. Por que é conflito, irmão? Porque as pessoas buscam paz. E Jesus quer dar uma vida. Jesus quer dar um propósito de vida. Jesus quer dar um propósito que vale a pena morrer. Jesus quer dar um propósito que vale a pena perder a vida por amor a Ele. Se nós não encontrarmos, Jesus está dizendo isso para os discípulos, quando vocês vão pregar o Evangelho. Muitas pessoas vão ouvir, vão ser curadas, ser abençoadas, mas poucas delas vão encontrar um propósito para viver. Uau. Perceba, o Evangelho é um chamado a deixar sua vontade, prioridade, fazer as coisas da sua maneira, para fazer tudo do jeito de Jesus. Veja bem, Jesus está dizendo que toda pessoa coloca a sua maneira pessoal de fazer as coisas acima de tudo. Quando você é novo, você vive para sonhar o sonho de seu pai. Porém, chega uma hora que você toma a rédea da sua vida e começa a fazer agora tudo do seu jeito, como você quer e como te agrada, percebeu? O Evangelho agora é um chamado a você colocar esse direito de lado. Ou melhor dizendo, Deus quer que você dê a Ele esse direito por amor a Ele. Perceba, um dia você vivia para alguém, aí um dia você toma a rédea da sua vida, você começa a fazer as coisas agora para o diabo, o que importa é me agradar, o importante agora é eu me dar bem, o importante é eu estar satisfeito. Aí um dia você encontra com Cristo. E agora, escuta, irmão, aquelas rédeas que você tomou, você agora entrega para Jesus. Era seu direito viver para se agradar. Mas agora você não vai viver para se agradar. Você quer, o que importa mais agora é agradar Jesus. Você viu? Isso é Evangelho. O que importa agora, irmão, é eu me tornar digna dele. Evangelho que não traz conflito. Evangelho que não põe em choque, não põe em dissensões. Não me faz, irmão, lutar, não me faz defender, não me faz, irmão, guerrear aos ensinos, não me faz defender os valores do reino de Deus, irmão, que não me faz conflitar com as pessoas a respeito daquilo que eu aprendi, daquilo que eu ouvi, da experiência que eu tive, irmão, significa que eu não tive nada. Qualquer experiência que não gera conflitos, não vai gerar renúncia, não vai abrir mão. Significa, vou continuar vivendo para me agradar. Essa é a grande questão. Se você viver para fazer isso, Ele está dizendo que você vai salvar tudo na sua vida. Se você viver para agradar Jesus, se você viver, irmão, para dar o direito ao amor por Ele na sua vida, escuta, o que Deus está dizendo? Se você fizer isso, Ele está dizendo que você vai salvar tudo na sua vida, com essa atitude e comportamento, percebeu?
Esta é a vida espiritual que funciona. É a vida que faz você viver, irmão, para ser digno de Jesus. É a vida que faz você, irmão, se concentrar em viver uma vida que está sempre buscando se tornar cada vez mais digno de Jesus. Glória a Deus. Essa é a verdadeira vida. Qual é a mensagem que Jesus está dizendo aqui para as pessoas? Escute. Você vai pregar o Evangelho, mas concentre numa coisa, em fazer que as pessoas entendam que elas precisam encontrar a vida. Elas vão vir buscar a cura, elas vão vir buscar o milagre, elas vão vir buscar a libertação, elas vão vir buscar alguma coisa, mas você tem que pregar o Evangelho de tal forma que elas encontrem um propósito de vida, que elas encontrem um propósito de perder a sua vida, que elas encontrem um propósito de renunciar tudo por mim. Jesus está preparando os discípulos, esse é o verdadeiro Evangelho. É incrível, irmão, quando a gente lê a Bíblia, irmão, pois tudo que ouvimos de muita gente aí difere do que a Bíblia está escrito na Bíblia. As pregações muitas vezes mostram um Deus, irmão, correndo atrás do homem, desesperado, irmão, para que o homem o aceite. Mas quando lemos a Bíblia, irmão, fala que se não amarmos Jesus acima de tudo, não seremos dignos dele. Se não deixarmos tudo por causa dele, não seremos dignos dele. E se não tomarmos a sua cruz, não seremos dignos dele. Onde é que Jesus está correndo desesperado aqui, irmão? O que eu vejo aqui, quem tem que correr somos nós. O Evangelho, irmão, ele faz que o homem busque a Deus. O homem, quando a pessoa tem uma experiência, como eu falei agora há pouco, uma pessoa tem uma experiência com Deus, irmão, ela não precisa de alguém ficar doutrinando ela. Eu acredito naquela palavra do apóstolo João, que é a unção que vós recebeste de ensinar todas essas coisas. Tem coisas, irmão, que não é uma coisa que estão me ensinando. Tem coisas que não dá para colocar no coração das pessoas. Não, tem coisas que não dá para abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro. Tem coisas que quem coloca é a experiência com Deus. A admiração daqueles homens se apoderaram deles. Eles ouviram o seu chamado e deixaram. Deixaram tudo. Tem coisas que não é o que falar. Tem coisas que não dá para ensinar. Tem coisas que não dá para dizer para as pessoas. Tem coisas que não tem como colocar no coração das pessoas. Tem coisas que não dá para colocar na mente das pessoas. Quem coloca é a experiência com Deus. Tem coisas, irmão, que não dá para fazer as pessoas, irmão, deixar a adoração dos ídolos e adorar Jesus. Não tem como. Isso é impossível, irmão. Porque faz isso a experiência. E eu digo sempre isso, irmão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Vivemos hoje dias, irmão, que as pessoas pregam um Evangelho, irmão, que eu não vejo na Bíblia. Eu vejo um Evangelho que as pessoas mostram, irmão, que não, de um Deus que não está na Bíblia. Acho que um Deus está desesperado, irmão, né? Um Deus que está se moldando ao homem do século XXI. É um Deus que está se moldando, irmão, ao homem do século XX. Significa um homem precisa ser um Deus aceitável, um Deus que tem que ser bom aos olhos dos homens, um Deus, irmão, que tem que, né, se moldar nos seus valores para agora, irmão, ser aceito pelos homens. Quando eu olho o Evangelho, irmão, eu digo sempre isso, o Evangelho é resultado de uma experiência. Jesus está falando para o seu time, vocês vão pregar o Evangelho. As pessoas vão vir buscar paz, mas escuta, eu estou levando espada. Escuta, elas estão buscando paz, mas eu estou trazendo espada. Vocês estão indo lá para trazer espada, vocês estão lá para trazer o quê, irmão? Fazer que haja conflitos mesmo. E que haja conflito de interesse. Por que você precisa gerar esse conflito de interesse no coração deles? Para que eles encontrem uma razão de viver. Eles têm que entender porque eles estão passando por isso, é porque eles estão desviados. Eles têm que entender isso, que eles estão vivendo assim, porque eles estão em pecado. Eles têm que entender que eles estão vivendo assim, os demônios estão entrando, porque eles estão sem cobertura de mim. Eles têm paz com os homens, mas não têm paz comigo. Perceba, o Evangelho é paz com Deus, não é paz com as pessoas. O Evangelho é paz com Deus e não com a família. Porque muitas vezes a família está vivendo em pecado, está vivendo em bebedeira, está vivendo uma vida, irmão, de valores errados. E aí o mal entra, o diabo entra, a desgraça entra, o inferno entra lá. E aí o que acontece, irmão? Quando você prega o Evangelho, as pessoas que estão sofrendo por causa dos males que elas fizeram, por causa das verdades que elas violaram, porque estão vivendo para si mesmas, escuta, aí trazem maus na sua vida, traz consequências, elas vêm para Deus, elas vêm atrás da paz. Jesus disse, mas só que para trazer paz precisa ter conflito.
Para ter paz, você precisa renunciar. Você precisa agora encontrar uma razão de ser, de fazer que Deus seja, que Jesus seja, você seja digno de Jesus. Você tem que ter uma vida digna de Cristo. Isto é evangelho. Qualquer evangelho diferente disso não é evangelho. Evangelho toca o homem e faz que o homem se torne uma pessoa centrada em Deus. Uma vida não mais centrada no seu eu, no seu ego, na sua vontade, no seu querer, entendeu? Não no seu direito. Quando a pessoa encontra com o Senhor Jesus, quando o milagre muda a sua vida, quando a cura acontece e muda a pessoa, ela dá o seu direito a Deus. E agora ela não quer mais se agradar, ela quer agradar. Ela se torna um Zaqueu da vida, que tinha problemas, que tinha conflito, mas agora, irmão, não importa mais ser maioral, não importa mais roubar, agora não dá mais, não consegue mais, porque mudou o interior. Porque mudou o interior. Porque agora o que mais importa é me tornar digno dele. O que mais importa agora é fazer para ele. O que mais importa não é o meu direito, é o direito dele. O mais importa agora é que o jeito dele salva a vida, salva a minha casa. O meu jeito me resultou em perdas, em doenças, em valores errados, em trazer a ira de Deus, em trazer pecado, trazer maldição à minha vida. Agora o que importa é me tornar digno do Senhor. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é de fazer você se tornar alguém que busca se tornar digno de Deus. Você não quer mais amar ninguém mais a Deus. Você quer deixar tudo por ele. Eu quero orar com você agora. Ah, Pai, que palavra tremenda, Senhor. Senhor, isso é Evangelho, Pai. Senhor Deus, é isto, Senhor Deus, para isso o Senhor me chamou, Pai. Está aqui, Senhor Deus, essas verdades tão tremendas, tão lúcidas, tão poderosas deste Evangelho do Senhor para a nossa vida. Senhor Deus, as nossas experiências, nossas necessidades, Senhor, são apenas uma oportunidade, Senhor Deus, para o Senhor gerar um conflito em nossa vida, gerar, ó Pai, um conflito, Senhor, ó Deus, com os interesses da vida que nós vivemos, com os interesses do Teu reino, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, as necessidades nossas, Senhor, são uma oportunidade, Senhor, para nós nos aproximar do Senhor, nos fazer buscar o Senhor, ainda que seja pelos nossos interesses, Senhor. Mas quando nós chegamos diante de Ti, Senhor, ó Pai, quer marcar a nossa vida, seja pela pregação do Evangelho, seja pela verdade do Evangelho, seja pela cura, seja pela experiência, Senhor. O Senhor quer gerar uma crise interior em nossa vida, uma crise, Senhor, que gere um conflito, Senhor Deus, com nossos valores, com os valores que nós estamos vivendo, com a vida que nós estamos vivendo, com o direito que nós estamos vivendo. Quando isso acontece em nossas vidas, Senhor, ó Deus, é porque nós estamos encontrando a vida. Enquanto nós encontramos a vida, Senhor, nós vamos encontrar uma razão que vale a pena perder a vida por amor, que vai valer a pena se esforçarmos, centrarmos, ó Pai, numa vida, Senhor, e nos tornar dignos, Senhor. E nos tornar dignos, Senhor, significa, Senhor, que eu vou querer aprender, eu vou me permitir moldar, ó Deus, ó Pai, a nova vida, eu vou me permitir, Senhor, ter esse novo caráter do Senhor na minha vida, Senhor. Porque o que mais importa, Senhor Deus, não é mais as coisas, não é mais a minha vida, não é agradar mais a mim mesmo, não é mais a cultura onde eu vivo, não é a cultura familiar, não é. O que mais importa agora, Senhor, é me tornar digna do Senhor. Digna do Senhor. Agora eu tenho uma vida centrada em Ti, eu tenho uma vida voltada para Ti. Eu tenho uma vida, Senhor, centrada, Senhor, nos Teus valores. Eu tenho uma vida centrada, Senhor, em permitir, Senhor Deus, que o Senhor seja real na minha vida, fazendo na minha vida tudo aquilo que o Senhor faria se estivesse no meu lugar. Essa é a verdade, Senhor. Estou fazendo aquilo que o Senhor faria se estivesse no meu lugar, naquela situação. Estou trazendo agora um Deus para a minha vida, um Deus real, um Deus visível, um Deus claro, um Deus, ó Deus, que está me ensinando todo dia, está andando comigo, está me ensinando, está abrindo meus olhos, está mostrando. Eu falei, Senhor, tem coisas, Senhor Deus, que não é uma questão de ensino, é uma questão de experiência. A admiração que se apoderou dos discípulos, de Tiago e João, de Pedro, os transformaram em discípulos. Os transformaram, ó Pai, em homens que renunciaram tudo para estar com Cristo. Zebedeu não tinha mais ajudante naquele outro dia. Pedro agora, Senhor Deus, estava centrado agora em ser um discípulo melhor. Meu Deus, Naamã, quando voltou para casa, não era mais o mesmo.
Naamã não levava apenas a cura, agora estava levando uma experiência. Naamã estava levando agora um coração apaixonado pelo Senhor, um coração, ó Pai, que tudo que se importava naquela hora, Senhor Deus, ó Pai, ele não está rejubilando pela cura, ele não está voltado para a cura, porque, ó Deus, a cura era visível na sua vida. Agora o que queria, Senhor Deus, era agradar o Senhor, era não desapontar aquele que fez o milagre na sua vida. Agora o que Naamã não queria mais era perder, ó Deus, não queria, ele inclusive falou para o profeta: escuta, eu sou alguém muito próximo do rei, o rei segura na minha mão quando vai adorar os seus deuses. Olha que Deus não veja isso como mal, porque eu não posso deixar de fazer lá junto com ele, mas eu, no meu coração, só tem Jesus, só tem Deus, só tem o Senhor. Isso não é uma questão de mudar, ninguém pode colocar isso no coração das pessoas, isso é experiência, isso é alguém que se encontrou com o Senhor. Só alguém que encontrou com o Senhor se torna alguém digno do Senhor. Só alguém que foi tocado pelo Senhor encontra agora uma razão de perder a vida. Só alguém que encontrou com o Senhor agora vive uma vida centrada para agora se tornar digno do Senhor, uma vida voltada para o Senhor. Só alguém que encontrou com o Senhor abre mão de todos os seus direitos para viver uma vida que agrada ao Senhor, que honra ao Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia de hoje. Isso é uma palavra para o teu coração, amado. Esse é o verdadeiro evangelho. Às vezes nós queremos doutrinar o que não dá para doutrinar. Às vezes nós queremos domar o que não dá para domar. Tem coisa que o discipulado não vai fazer. O que faz é o encontro com o Senhor. Temos vivido dias de hoje em que a religiosidade, a religião, tem tornado pessoas religiosas. Pessoas vivem mesmo, às vezes, depois de batizadas, convertidas, ainda continuam vivendo uma vida para si. Mas eu estou dizendo para você, o verdadeiro evangelho, ele põe coisas dentro da nossa vida. Ele traz valores para dentro da nossa vida. Ele traz uma razão para a gente viver. Uma razão para a gente morrer. Uma razão que faz a gente confrontar e defender a todo custo. Foi da experiência que tivemos com Deus. A minha experiência com o Senhor, no dia 10 de outubro de 93, mudou. Naquele dia eu nasci para Deus. Naquele dia o que mais importou na minha vida era agradar o Senhor. É me tornar alguém que seja digno dele. Digno de viver para ele. De viver todos os meus dias. Para aprender a ser como ele, a ser parecido com ele. A fazer que em cada situação que eu vou viver, naquela hora, seja o que Jesus faria. Essa é uma razão do meu evangelho. Essa é a razão do meu viver. Você tem um final de noite abençoado, um dia abençoado, tremendo de Deus na sua vida, e que essas verdades tenham mexido com você. Que essa palavra tenha trazido para você a nova vida que você precisa para viver uma vida. Amém? Porque então sim, você encontrou uma vida que vale a pena perder. E porque se você perder sua vida para esses ensinos, para esses valores, você salvará a sua vida, salvará as pessoas que vão te ouvir, você vai tocar na sua casa, você vai trazer o respeito que você precisa, porque Deus, talvez você veio buscar a cura, você veio buscar algo, mas Deus tem algo muito mais para te dar. Tá bom? Que Deus te abençoe então em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra encontre no teu coração um lugar da vida, por isso que você é em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu link para nós, compartilhe lá nas nossas plataformas, amém? E que Deus abençoe você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.